Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida nesse dia, nessa hora, nesse amanhecer divino, rico e poderoso. Eu não sei o que se passou ontem ou o que vinha acontecendo até alguns dias atrás, mas o choro pode ter durado uma noite e a alegria vem ao amanhecer, diz o salmista Davi através da santa palavra de Deus. Então se alegre por mais um amanhecer na tua vida, por mais uma oportunidade rica e poderosa, milagre de Deus estarmos aqui. Para você se resolver, para você continuar batalhando, continuar a missão, continuar a grande obra do Senhor que Ele tem e te confiou sobre a tua vida e sobre a tua família. Isso não para, não para. A gente tem que cada vez mais marchar a favor do reino de Deus. Nada pode parar ou calar um adorador. Nada pode ser empecilho para uma vida que está sendo conduzida pelo general dos exércitos. Aleluia, Cristo Jesus. 2 Timóteo 2,4. Aquele que milita-se jamais pode se embaralhar com as coisas civis dessa terra. Aquele que foi convocado e atendeu o chamado, eis-me aqui, aquele dia, aquele tempo, aquela hora, aquele ano do qual todos nós lembramos e nos recordamos quando erguemos as mãos e falamos: aceito o Senhor na minha vida como único e suficiente Salvador. A partir daquele momento as coisas da terra não podem atrapalhar o que o Deus do céu quer fazer na nossa vida e através da nossa vida e em nossa vida. Aleluia. Então reconheça mais uma oportunidade do céu, reconheça mais uma nova semana que já está vindo, né? Domingo, o primeiro dia da semana. Reconheça mais um presente de Deus sobre a tua vida. Só de você estar aqui, né? Eu vejo um sinal, uma direção, um zelo e uma proteção. Se Deus te acordou, se Deus te chamou para mais um dia, para mais uma semana, Ele é poderoso para cuidar. Ele é fiel para terminar tudo que Ele começou na tua vida e na tua casa. Por mais que aos teus olhos, ao teu ver, parece que já era, não tem mais jeito, por mais que você pense: eu nem estou mais do jeito que eu era antes, eu estou afastado, eu estou isso, eu estou aquilo. Mas se Ele te acordou, Ele sabe que tem esperança. Ele sabe que precisa de ti, precisa de você. E o Senhor, a promessa do Senhor, ela não tarda, Ele é longânimo, ela não falha, porque Ele anseia que todos chegam ao arrependimento para que não se percam. Aleluia. Então não é que está demorando, não é que não está acontecendo, é que Deus quer também que o seu vizinho seja salvo, quer que a sua família, o seu ente querido, um parente, um tio, uma avó, amém? Um filho, pessoas que seu coração anseia que estejam no mesmo caminho que você está. Então o Senhor é longânimo. Então Ele anseia que todos cheguem ao arrependimento para que todos sejam salvos também e não se perca. Então que possamos reconhecer essa oportunidade de nós estar aqui e enxergarmos isso como mais um dia de propósito na vida de Deus, no caminho de Jesus. Aleluia, porque se estamos aqui, se o Senhor nos acordou hoje, nos deu mais uma oportunidade de estar aqui, não é para nós fazer do nosso jeito, não é para ser de qualquer jeito, é em cima de algo que vai cooperar para o bem. Muitas vidas ainda estão correndo desesperadamente em cima de momentos, em cima de fluxos que não têm benefício nenhum, não tem edificação, só prejudicação. Mas infelizmente essas pessoas ainda não enxergam. Eu oro a Deus que a luz do Espírito Santo toque e tira toda a venda, toda a cegueira espiritual, toque na mente, no pensar e seja renovada, cadeias sejam quebradas, coisas que estão deixando pessoas cativas, presas, totalmente cega, que caia por terra agora em nome de Jesus e você possa enxergar o quanto você está numa via totalmente ao contrário da vontade de Deus. Volte para a via do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você ainda não está sobre a obediência de Deus, se ainda você não sente temor, reverência, quando faz algo que é fora da vontade de Deus, você está totalmente morto. E essa é a pior morte, é a morte espiritual. Amém? Está um passo de uma... Perdão, irmãos, estou um pouco gripado. A morte espiritual está um passo da morte física. Por quê? A morte espiritual vem junto com muitas doenças, né? Doenças emocionais, doenças psicológicas que, se não forem tratadas, vão virar espiritual, vão virar porta de acesso a tipos de demônios. Perdão. E é nessa hora onde que a gente vê pessoas
artista, não artista, próximo, não próximos, conhecidos, não conhecidos, enfim, do nosso hall e não do nosso hall, que por um momento ou outro acontece uma notícia que ninguém quer esperar. Fulano tirou a própria vida. Cicrano jogou de lá, de cá. E qual que é o impacto do povo quando vê uma notícia dessa sobre alguma influência mundana, uma influência artística, não uma influência divina, do qual Deus nos colocou aqui para ser uma influência divina, ser imitador de Cristo. Se os teus passos não estão refletindo no perfume de Cristo, na presença de Cristo na tua vida, você está sendo uma má influência. Sim, o próprio Jesus diz: sedes meus imitadores, sedes perfeito como eu sou. E quando ele fala isso, ele não quer dizer que é para você ser perfeito, mas para você se aperfeiçoar no que já é perfeito em Cristo Jesus. E todo mundo, quando se depara com uma notícia dessa, meu Deus, mas estava tão feliz, estava tão bem, tinha conquistado isso, conquistado aquilo, mas só não tinha conquistado ainda o coração de Deus. Uma vida existente aqui nessa terra é uma criatura que saiu do Criador. E essa criatura não consegue ficar longe do seu Criador. E se ela por um momento e deixar indo, longe do Criador, ela não vai saber o caminho de volta para voltar para o seu Criador. E ela acaba se perdendo. É onde acontecem coisas que a gente está vendo por aí. Dia após dia, notícias escabrosas. Misericórdia, Jesus está voltando. Então, a criatura não pode ficar longe do Criador. O filho não pode ficar longe do seu pai. Aleluia. Mas antes de nos tornarmos filhos, temos que receber o próprio filho na nossa vida. Em João 1, versículo 12, a palavra do Senhor vai dizer: e os que tornaram filho, e os que receberam e creram, Jesus os tornaram filho. Foi dado o poder de se tornar filho, os que receberam e creram em Jesus. Aleluia. Então, a sua comunhão espiritual é a principal nessa terra, nessa vida. E uma criatura não pode ficar longe de quem o criou. Tem essa convicção. Se você está longe do seu proprietário, do seu Criador, do qual no sexto dia, lá em Gênesis, criando tudo e todas as coisas, a hora que chegou na nossa parte, aleluia, que façamos o homem nossa imagem e semelhança ao Senhor. Você tem um privilégio, você tem algo que é motivo de você comemorar, celebrar em todos os momentos, quando Deus chegou na nossa parte e falou que façamos o homem, nossa imagem e semelhança, aleluia. Somos moradas do Pai, somos a imagem do nosso Senhor aqui na terra, temos que refletir o que foi criado, temos que refletir a presença de Deus na nossa vida. Temos que refletir algo do céu aqui na terra. Se verdadeiramente estamos em Cristo, reconhecemos que somos filhos. Reconhecemos que somos luz em meio às trevas. E se você ainda não está, é uma boa hora, um bom motivo para você quebrar alguns vínculos, quebrar alguns ciclos repetitivos da tua vida, que não vai nem vem, que fica do mesmo jeito, para você passar a viver o novo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus por isso, irmãos. Aleluia. Bom demais estarmos aqui em comunhão, como igreja do Senhor. Continuando a nossa adoração em mais um dia, mais uma oportunidade de você exercitar a tua adoração, o teu clamor, a tua entrega, a tua devoção, a tua petição, a tua renúncia. Mais um dia de você exercitar tudo isso e mais um pouco. Para quê? Para que você fique moldado, para que você seja aprovado diante do que é bom, diante do nosso Deus. Todos os dias é dia de você exercitar o fruto do Espírito Santo para ele ser visível e nítido na tua vida. Assim como uma árvore, quando ela chega ao ponto de dar os seus frutos, o que adianta uma árvore grande, enorme, com folha, com sombra, e é uma árvore de manga, suponhamos, mas não está dando manga. E aí, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, mas continua do mesmo jeito. Aleluia, tá entendendo? Então que possamos ser verdadeiramente o que falamos e o que declaramos em louvores, em adoração, em oração.
que possamos estar sempre dando frutos. Quando fala dando frutos, é sobre quem vem, quem se aproxima, quem está ao nosso redor. Se somos árvores frutosas, se somos árvores que sempre vai ter algo para apanhar, temos que ter sempre uma palavra preparada, aleluia, que o Espírito Santo nos confia. Temos que estar sempre disposto a consolar vidas que estão desconsoladas. Temos que estar sempre disposto a se alegrar com os que se alegram, a chorar com os que choram. Amém? Esse é o papel de uma vida em Cristo Jesus. Amém? O Senhor Jesus Cristo vai falar através de apóstolo Paulo, em Atos 20, versículo 35, que há mais graça naquele que dá do que recebe. Amém? Louvado seja Deus, irmãos. Estou aqui para falar hoje da importância de estarmos dentro do templo, do tabernáculo, dentro da igreja, dentro da congregação. A importância de, desde novo, já estar dentro de uma comunhão, dentro do ministério, dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, no meio do fogo, no meio dos gravetos ali, cada um aceso e juntando todos aqueles gravetos acesos, vai virar uma labareda. A importância de, desde pequeno, você pai, você mãe, você não desistir de levar o seu filho com você para a igreja. Sim, ele está ali mesmo às vezes bagunçando, mesmo às vezes não parando, graças a Deus por isso, sinal de saúde. Temos que sim, exortar, educar com decência no Senhor, mas não deixando de levar eles junto com os pais, com você, com as vós. Se o vizinho quiser levar também para ir cultuar a Deus, para ir para a igreja, se tem a liberdade, conhece, amém. Deixa estar presente na presença de Jesus, desde pequeno, desde novo, para que depois de grande também guarde o que foi ensinado desde novo. O Senhor me trouxe à memória, quando eu me converti, situações de 6 a 7 anos que eu tinha de idade, de uma vizinha, do amigo meu de infância. Ela levava eu para uma congregação, para uma igreja, aleluia, e eu com 7, 8 anos, quando eu vim para Cristo, aos 33, aleluia, profético, aos 33 anos, louvado seja Deus, idade que nosso Senhor Jesus Cristo realizou seu ministério terreno, porque lá do céu ele é nosso advogado fiel, aleluia. E eu lembrei de um louvor infantil, quando eu vim para Jesus, que foi ministrado quando eu tinha 7 anos. Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. E de lá para cá passou muitas coisas e eu nunca imaginei que hoje eu estaria aqui fazendo parte do corpo de Cristo como membro, sendo embaixador da palavra, sendo mensageiro da palavra de Deus que sara, cura, liberta, aleluia, que edifica, que dá direção. É muito forte, é muito profético. Pai, mãe, filho, filha, com seus filhos, não deixe de estar na casa do Senhor junto com eles. Amém? Profetize, impõe as mãos. Esse é do Senhor, esse vai ser levita, esse vai ser profeta, esse vai ser adorador. Não deixe de liberar palavras proféticas para os seus filhos. Seja o tempo que for que passar, uma hora o que foi semeado em oração, vai frutificar. Creia somente e verás a glória de Deus. Amém? Não deixa de estar no templo, não deixa de estar ligado no corpo de Cristo, como congregação, congregando, ouvindo a palavra, guardando e sendo ministrado e se entregando. Amém? E junto também com os pequeninos. Aleluia. Eu quero ler um versículo com os irmãos e em cima disso. E depois eu vou para o tema principal. Aleluia. Em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 41 em diante. Amém? Jesus era desde pequeno apresentado ao templo. Ele cumpriu, na verdade, havia alguns cumprimentos, Jesus era judeu, que ele não veio para abolir, ele veio para cumprir. E cumpriu tudo com decência. E por isso que nós, cristãos, não batizamos criança. A gente segue as ordenanças bíblicas. Quando você ouve falar assim, vou apresentar meu filho na igreja, quero apresentar meu filho na igreja, não é porque o pastor incitou ou algum líder criou isso, não, é porque Jesus foi apresentado ao templo, aleluia, Jesus foi apresentado
na igreja. Jesus não foi batizado de pequeno, aleluia. E eu quero ler com os irmãos para estar sempre testificando em cima da Bíblia. Lucas 2, versículo 22 em diante. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para que apresentarem ao Senhor Jesus. Passados os dias da purificação dele, primeiro fez a circuncisão, no versículo 21. Completado 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. 22. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Para o apresentarem ao Senhor. Levaram Jesus ao templo, de pequeno ainda ali, alguns meses de vida, para apresentar ao Senhor. Por isso que numa igreja cristã, numa igreja que segue ordenanças bíblicas, você vai ver vidas, crianças recém-nascidas sendo apresentada a Deus, não sendo batizada. É bíblico. Lucas 2, versículo 22. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito referido à lei, um par de... Enfim. Versículo 41. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa, uma das festas, né, que os judeus comemoravam. Quando ele atingiu os 12 anos, aqui ele já está com 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminando os dias da festa, parece que uma dessas festas duravam até 7 dias. Terminando os dias das festas, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os pais soubessem, pensando, porém, estar entre ele e os companheiros de viagem. Imagina a multidão, né, na rota, no caminho. Para eles imaginar que Jesus estava caminhando com eles, era muita gente. Foram no caminho de um dia, então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não acharam. 45. E não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando. Aos 12 anos, Jesus ouvindo e interrogando os doutores. E todos os que ouvia, muito se admirava da sua inteligência e das suas respostas. Aleluia. Não deixe de ensinar a criança no caminho que se deve andar, para que depois de velho seja guardado o que foi ensinado desde pequeno e ela nunca esqueça. Não deixa de estar com os seus filhos dentro do ministério, dentro da congregação, dentro do corpo de Cristo e congregando, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo louvores. Aleluia. É um ambiente profético quando se reúne com a igreja. Amém? É isso que eu queria falar, um pouco da caminhada de Jesus, da infância, apresentado no templo aos 12 anos, foi encontrado no meio dos doutores, ouvindo e o ensinando, e todos que ouviam ele falar se maravilhavam, aleluia, já cheio da virtude, cheio do poder de Deus, Jesus, Deus, Jesus. E agora eu quero ir com vocês em Lucas 19, versículo 47, aleluia. Diariamente Jesus ensinava no templo, que ele já estava grande, tinha crescido na graça e no conhecimento com o poder do Pai. Diariamente Jesus ensinava no templo. Diariamente Jesus ensinava no templo. Diariamente Jesus passava pelo templo dos judeus, e ensinava a palavra de Deus. Aleluia. Lugar de aprender a palavra, lugar de ouvir a palavra, lugar de se entregar em comunhão à igreja do Senhor. O congregar é mandamento bíblico. O apóstolo Paulo vai dizer em Hebreus, né? Fala apóstolo Paulo, mas é uma carta intitulada. Mas muitos historiadores, teólogos mais aprofundados, né, nessa questão de quem escreveu, quem não escreveu, tudo aponta para o escritor de Hebreus, apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, Hebreus vai dizer que no demais não deixar de congregar, irmãos, no capítulo 4, que como costume de muitos, ainda mais quando verem que está chegando aquele grande dia. A gente está vivendo os últimos dias. Então o apóstolo Paulo está falando ali, se reúne, estejam congregando, estejam em comunhão,
né, para que vocês sejam fortalecidos um para com o outro com a graça do Pai. Ainda mais que está chegando aquele grande dia, ou seja, as coisas estão estreitando, as coisas estão apertando cada vez mais, e a igreja reunida como igreja, ela vai se fortalecer, aleluia. Então que assim sejamos, amém? Diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Aleluia. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Os sacerdotes, os principais, os escribas, os mestres da lei ali, tentavam eliminar Jesus. Contudo, não tinha como fazê-lo, porque todos que ouvia ficavam dominados por ele. O que tem te dominado? Aqui a palavra está falando que mediante a pregação de Jesus, todos ficavam tomados pela presença de Deus ali, através da boca de Jesus, e ficavam dominados pela palavra de Deus, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que conduz, e não tinha como os carniceiros, aleluia, os escribas, os falsos mestres, tentar fazer algo, porque eles estavam cheio da presença de Deus e não tinham o que fazer, porque eles estavam sendo dominados pela palavra. A palavra de Deus tem dominado a tua vida. A palavra de Deus tem tido espaço na tua vida, porque aqui a própria palavra vai dizer que não tinha como eles fazerem nada, porque todo o povo ao ouvi-lo ficava dominado por ele. Pela presença de Jesus nos dias de hoje, se a palavra de Deus através do Espírito Santo tem espaço na nossa vida, não tem como nada nos atingir, porque estamos sendo dominados por algo do céu,